Eu quero fazer agora a questão 1 da prova 3 de 2019, e nessa questão a gente tem uma partícula de massa m, que se move em uma dimensão na presença de um posto de potencial, e esse potencial ele vale zero entre menos L e L, e vale o zero acima de L, para x maior que L, para x menor do que menos L. E é afirmado que a partícula se encontra em um estado estacionário, com energia E menor do que o zero. Então, na letra A dessa questão, pede para a gente escrever a equação de Schrödinger independente do tempo para essa partícula na região entre menos L e L e resolver, encontrar a solução dessa equação. Então, antes de falar de escrever a equação de Schrödinger independente do tempo e de escrever a solução geral, vamos recapitular de onde vem a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, a equação de Schrödinger, que descreve o movimento de partículas quânticas em uma dimensão, ou mais geral, a equação de Schrödinger funciona para qualquer sistema quântico, mas no nosso caso particular, a equação de Schrödinger, que descreve o comportamento da partícula ou de qualquer sistema quântico, é dada por essa equação aqui. No caso, depende só de x e t, porque a gente está em uma dimensão, então a gente só tem a dimensão espacial x. Então, a derivada no tempo é igual à ação do operador hamiltoniano na função de onda psi. E para resolver essa equação, a gente supõe que psi de xt é o produto de uma função que depende só de t e uma função que depende só de x. E se a gente resolver substituir funções desse tipo nessa equação e utilizar o método de separação de variáveis, a gente chega à conclusão de que t é uma função exponencial complexa, psi de x, em que o E é um valor do operador hamiltoniano com autofunção psi. Então, o psi tem que satisfazer H psi de x igual a E psi de x. Tá? Bom, então, essa equação aqui, que vem da parte espacial da separação de variáveis, é o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. E no caso do sistema que a gente está considerando, essa equação é menos h barra sobre 2m, derivada segunda em relação a x, mais o potencial vezes psi de x, isso tem que ser igual a E psi de x. Então, o hamiltoniano, no nosso caso, é dado pela derivada mais a multiplicação por u de x. Então, essa parte aqui é a parte que está relacionada à energia cinética. E essa parte aqui é a parte que está relacionada à energia potencial. Ok, então agora a gente tem essa equação aqui, uma equação diferencial de segunda ordem, a gente precisa resolver essa equação com o valor correto do potencial. Bom, então na região entre menos L e L, a gente tem u de x igual a zero, e a equação passa a ser essa aqui. Então, psi duas linhas, ao menos 2m sobre h barra ao quadrado, psi de x. E a solução geral dessa equação
é psi de x igual a cosseno de kx mais b seno de kx, em que k é raiz de 2me sobre h barra ao quadrado. Ok, então, essa é a solução geral na primeira, da letra A, né, da equação que aparece na letra A. Ok, então essa aqui é a resposta, é a solução, e a equação de Schrödinger que a gente precisava resolver é essa aqui, que já substituído o potencial correto, né, que nessa região é zero. Na letra B, o exercício pede para a gente escrever a equação de Schrödinger independente do tempo e resolver, mas agora na outra região, tá? E pergunta também qual solução é fisicamente aceitável, porque agora nem todas as soluções que são matematicamente possíveis fazem sentido fisicamente. Ok, então, nesse caso a gente tem o potencial igual a uma constante, o zero, e a equação é menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda, já vou colocar aqui psi duas linhas, mais o zero psi igual a psi. Então, a gente tem que psi duas linhas é igual a menos 2m menos o zero. Sobre h barra ao quadrado, psi, que é a mesma coisa que 2m, o zero menos e, lembrando que o zero é maior do que e, né? Sobre h barra ao quadrado, psi. E a solução geral dessa equação diferencial é C exponencial de alfa x mais D exponencial de menos alfa x, em que alfa é raiz de 2m o zero menos e sobre h barra ao quadrado. E agora a gente tem que analisar o comportamento dessas funções aqui para saber qual delas é fisicamente permitida em cada uma das regiões. Tá? Então, a gente tem duas regiões aqui. Então, para x maior do que L, a gente tem que essa primeira parte aqui é uma exponencial crescente, enquanto que essa parte aqui é uma exponencial decrescente. Tá? Então, o que acontece é que essa exponencial aqui, que é essa exponencial crescente, não é fisicamente permitida, porque ela não vai dar origem a uma função de onda que seja normalizável, lembrando que a integral do módulo ao quadrado, de menos infinito até infinito, de psi de x, tem que ser igual a 1. Então, essa função aqui vai levar a gente a uma função de onda que, quando a gente integra, vai divergir e, portanto, esse pedaço não é permitido, tá? Então, elevado a alfa x não é fisicamente aceitável, porque psi de x precisa ser normalizável. Então, nessa região, x maior do que L, a gente tem que psi de x é igual a D exponencial de menos alfa x.
Agora, para x menor do que L, né, do que menos L, aí a gente vai ter o comportamento oposto, né? Então, agora, essa função aqui agora, essa função aqui agora vai ter um comportamento divergente. Então, se a gente fizer o desenho aqui, a gente vai ter uma exponencial assim e a outra. Ops. A gente vai ter uma exponencial assim e a outra assim. É uma que diverge. Então, agora, a exponencial que diverge é essa aqui. Então, essa função aqui não é permitida porque ela não gera uma função de onda normalizada, tá? Então, nessa região, e elevado a menos alfa x não é fisicamente aceitável. Também pelo mesmo motivo, né? Então, nessa região, psi de x precisa ser c exponencial de alfa x. Ok. Na letra C, o exercício pede para a gente encontrar as condições de contorno, que essas constantes que a gente introduziu, A, B, C e D, K e alfa, precisam satisfazer para que a função de onda seja contínua e a sua derivada também contínua, que são as condições de contorno que a gente tem que impor quando a gente tem potenciais com descontinuidades como esse que a gente está tratando nessa questão. Ok, então a gente tem que psi de x é c exponencial de alfa x, se x é menor do que menos L, é A cosseno de kx mais B seno de kx, se x está entre menos L e L, e D exponencial de menos alfa x, se o x for maior do que L, lembrando a relação de K e alfa com a energia. Então, K é raiz de 2me sobre h barra ao quadrado, e alfa é raiz de 2m, o 0 menos e, sobre h barra ao quadrado. E a derivada dessa função é alfa c exponencial de alfa x menos AK seno de kx mais BK cosseno de kx menos D menos alfa D exponencial de menos alfa x. E agora eu preciso que essas duas funções sejam contínuas, então cada um desses pedacinhos aqui tem que colar no outro de maneira suave. Então, a gente tem duas condições em x igual a menos L, uma para psi e uma para derivada. Então, eu tenho que c exponencial de menos alfa L tem que ser igual a cosseno de KL menos B seno de KL, substituindo menos L nessas duas funções, né? Para ela ser contínua, essas duas coisas têm que ser iguais. E da derivada, a gente tem que alfa c exponencial de menos alfa L tem que ser AK seno de KL mais BK cosseno de KL, de novo substituindo menos L nessas duas expressões aqui. A gente tem agora duas condições de contorno em x igual a L. Então, agora a gente vai substituir aqui x igual a L nessas duas expressões aqui.
Então, a gente vai ficar aqui D exponencial de menos alfa L é igual a cosseno de KL mais B seno de KL. E a gente tem aqui menos alfa D exponencial de menos alfa L é igual a K seno de KL, menos, né? Mais BK cosseno de KL. Então, a gente tem 4 equações, essas duas aqui, que tem que ser satisfeitas por A, B, C, D, K e alfa. A solução dessas equações não é trivial, né? São equações transcendentais, precisam ser resolvidas no computador. Como é dito no enunciado, a gente não precisa preocupar com a solução aqui, tá? O exercício só pede para a gente escrever essas condições. Ok. Na letra D, o exercício pede para a gente calcular a probabilidade de encontrar a partícula na região módulo de x maior ou igual a L como função dessas constantes, tá? Bom, então, vamos começar calculando a probabilidade da partícula ser encontrada em x maior do que L. Isso aqui, é igual a integral de L infinito de módulo de psi de x ao quadrado dx. Nessa região, psi é d, então d ao quadrado, exponencial de menos alfa x, então exponencial de menos 2 alfa x. Essa integral é d ao quadrado, exponencial de menos 2 alfa x sobre menos 2 alfa. Isso precisa ser calculado entre L e infinito. Quando o x vai para infinito, essa coisa aqui vai para zero, então o primeiro termo vai morrer, vai ficar só o termo em x igual a L. Então, isso aqui é d ao quadrado, exponencial de menos 2 alfa L sobre 2 alfa. Então, essa é a probabilidade de encontrar a partícula na região x maior que L. Então, a probabilidade de encontrar a partícula na região x menor do que L é igual a integral de menos infinito até infinito, ou até menos L, né? De módulo de psi de x ao quadrado. Nessa região, psi de x é c, então psi ao quadrado, exponencial de alfa x, então exponencial de 2 alfa x, dx. E essa integral aqui, se a gente calcular essa integral, a gente vai chegar a c ao quadrado, exponencial de menos 2 alfa L sobre 2 alfa. Então, a probabilidade de encontrar a partícula na região módulo de x maior do que L é igual a d ao quadrado mais c ao quadrado, exponencial de menos 2 alfa L sobre 2 alfa, que é a resposta da letra D. É interessante notar aqui que essa região é a região classicamente proibida, a função, a partícula não, tem energia menor do que o zero. Então, no caso clássico, a partícula estaria confinada na região entre menos L e L. Mas, como a gente tem uma função de onda que é não nula nessa região para as partículas quânticas, a gente tem uma probabilidade pequena, porque a gente tem essa exponencial que decai aqui rapidamente, mas é diferente de zero de encontrar a partícula nessa região.